Estamos de volta com o seu programa Assembleia de Deus em Ação, sempre motivando e lhe lembrando que você pode fazer parte de uma grande obra missionária, uma missionária que há 22 anos transmite Jesus. Estou falando da Rede Boas, que está abençoando os lares, as famílias, com a programação genuinamente saudável para você, para o seu filho, para toda a sua família, tá bom? Se você quiser fazer parte da nossa história, pega teu telefone agora, liga para 0 operadora 21 21 12 6300, torne-se um guerreiro, torne-se um semeador da Boas Novas. Como eu falei a você, nós teríamos um bate-papo bem descontraído com o pastor evangelista José de Arimateia, que congrega na Igreja Assembleia de Deus, na Avenida de Djalma Batista. Um abraço ao pastor Kelvin, à pastora Márcia, a toda a liderança da Igreja Assembleia de Deus, ali naquela localidade. Uma avenida principal da cidade de Manaus, que você pode fazer uma visita e receber as bênçãos do Senhor Jesus, tá bom? Mas eu quero logo, para esse momento tão especial, falar com o pastor José de Arimateia. A paz do Senhor, meu pastor, deixa eu pegar aqui na sua mão, tá? Deus te abençoe de uma maneira poderosa, um companheiro de ministério que está fazendo uma grande obra para o Senhor Jesus. Eu já quero começar falando com você a respeito de algo que é tão necessário. Quanto tempo faz que você entregou sua vida para Jesus e como é que é a sua história servindo ao Senhor? Entreguei a minha vida para Jesus lá no Nordeste, aos 8 anos de idade, 1978. Estou servindo a Cristo com muita alegria até os dias de hoje. Maravilha, coisa de Deus mesmo, né? Coisa de Deus. Você pode dar uma palavra aos nossos telespectadores sobre a sua experiência? Valeu a pena entregar a vida para Jesus e como é que tem sido esse momento sendo direcionado por Deus para grandes desafios e grandes conquistas? Deus é maravilhoso, nós só sentimos quando nós recebemos essa bênção gloriosa que é entregar a nossa vida para Jesus e deixar Cristo viver em nossas vidas. Isso é maravilhoso demais, isso é fantástico. Ser crente em Jesus Cristo, ter comunhão relacional com Ele é inexplicável. A cada dia que se passa, nós devemos aumentar a nossa intimidade com Deus, procurar essa intimidade até o ponto de chegarmos a ser amigos de Deus. José de Arimateia hoje, pastor evangelista, mas nos fale um pouco sobre esse percurso ministerial que lhe levou a estar neste lugar que hoje você desfruta diante da presença de Deus e diante dos homens também. É isso aí, Deus tem me honrado nesta cidade. A gente passa por dificuldades na vida, tudo é um processo, né? A vida de José foi assim, de outros homens de Deus foi assim. Nós passamos algumas dificuldades e hoje Deus ele tem nos honrado aqui no estado do Amazonas, aqui na cidade de Manaus, tem nos colocado em ambientes que nos possibilita entregar a palavra de Deus às pessoas que estão num nível elevado. E assim Deus tem honrado, tem feito maravilhas através de nossas vidas. Pastor, e já tivestes experiência como professor de escola bíblica dominical, superintendente da escola dominical, como líder de jovem? Fale um pouco aí dessa sua caminhada ministerial até chegar a ser um pastor evangelista. Já dirigimos algumas congregações na cidade de Manaus. Um local que marcou bastante na minha vida foi o antigo Hotel Amazonas, onde fui dirigente durante 4 anos ali. E ali nós fazíamos uma vigília na sexta-feira, que iniciou uma vigília com 8 pessoas. Com 3 meses a igreja já não cabia mais. Fomos professor de escola dominical e sempre envolvidos na obra, trazendo grandes pregadores também para fazer cruzadas aqui em Manaus, onde Deus tem operado grandes maravilhas e eu creio que continuará fazendo coisas bem maiores. Glória a Deus. Pastor, hoje você tem realmente feito uma grande obra para o Senhor Jesus na área da escrita. Deus está te chamando para um ministério como escritor para trazer revelações de Deus à sociedade, aos universitários, por que não dizer a igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra. Nos fale como foi que surgiu esse chamado. Olha, Deus ele
falou muito forte ao meu coração. E eu precisei realmente ouvir e obedecer essa voz e escrever um livro com o título A Hierarquia do Mal e o Sistema. E grandes teólogos que têm tido acesso a esse livro, eles têm falado pela mesma boca e dito: havia uma lacuna na literatura evangélica acerca deste assunto, um assunto fundamental, importante, que vai buscar as origens das coisas, trabalha a questão do passado, do presente e vislumbra uma possibilidade de futuro em relação ao tema deste livro. Se alguém desejar adquirir este livro, pode encontrar em qual livraria ou quais as livrarias? Já existe no Shopping da Bíblia, na Livraria Cristã e aqui na Livraria do Canaã, Semear, né? A Livraria do Semeador. Semeador está à disposição dos leitores. É um livro que vai enriquecer bastante o seu conhecimento teológico nessa área da questão do mal, do envolvimento de um sistema montado para manipular as pessoas. Essa manipulação traz prejuízo para a sociedade, para a família, para a igreja. Como é que você aborda esses assuntos dentro do livro? É exatamente isso. Esse sistema, ele divide as pessoas em dois grandes grupos. Para um lado, ele coloca os céticos, aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Para um outro lado, ele coloca aqueles que são capazes de acreditar em qualquer coisa. Porém, os dois grandes grupos vão para a mesma direção, que é para a perdição. Então, esse livro vem exatamente esmiuçando todas essas questões de como nós devemos nos comportar diante de Deus, à luz da Bíblia, para que não sejamos envolvidos e enganados. Como é que o pastor vê a aceitação desse livro diante da sociedade? Olha, um livro que, na primeira edição, nós fizemos 1.450 cópias, e ele vendeu todas as cópias, e chega diariamente testemunho de pessoas que se converteram lendo o livro, porque eles se encontraram inseridos neste processo do sistema. E aí eles decidiram não querer mais ser manipulados por esse sistema, mas sim orientado e guiado pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus, que é o que nós devemos fazer e aceitar e absorver em nossas vidas. Você me falou de alguém que saiu de um outro país e lhe procurou para falar a respeito da importância desse livro para a sua vida. Como é que foi isso? Exatamente. Nós trabalhamos por meio da mídia também, no Facebook, nas redes sociais, divulgando as mensagens deste livro. E teve uma pessoa que teve acesso lá no Japão desta mensagem, e ela me procurou via online para conversar comigo, e eu dei as devidas orientações à luz da Bíblia, e naquele momento aquela pessoa estava passando por uma situação degradante, estava até pensando em dar cabo de sua vida. E quando Deus começou a me usar para a glória do nome dele, nós evangelizamos aquela pessoa, e ela se converteu, aceitou Jesus como Salvador. Ela ficou tão grata a Deus por esta situação que ela pegou um avião lá do Japão e veio a Manaus agradecer, sentou lá no meu escritório e começou a chorar e dizer: Deus existe. Glória a Deus, que maravilha, né? Coisa extraordinária. Pastor, o senhor aborda também sobre as mídias digitais, e esse mesmo recurso midiático pode ser utilizado também para a libertação, para a cura, para a salvação de milhares de pessoas. Qual o conselho que o senhor daria para o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ou aquelas pessoas bem intencionadas que querem o melhor? Olha, esse sistema ele é homogêneo e progressivo. Ele é homogêneo porque ele vai entrar elementos espirituais e materiais, elementos físicos, tocáveis e intocáveis. E ele é progressivo porque, na medida do possível que vão se passando os séculos, vão se acrescentando novas ferramentas ao sistema. O sistema ele é composto pelas ferramentas de segmentos da sociedade. Ou seja, tudo que as pessoas precisam para sobreviver ou de alguma forma estejam envolvidas. E a mídia é uma das ferramentas do sistema. Vale ressaltar que algumas das ferramentas elas só são do mal quando são mal utilizadas. A exemplo da espada de Golias,
quando estava na mão do gigante, perseguia o povo de Deus, era uma espada, uma ferramenta do mal. Porém, quando mudou das mãos de Golias, passou para a mão de um servo de Deus, ela passou a ser uma ferramenta que perseguiu o mal, que derrotou o mal. Então, a mídia mal utilizada, ela é como ferramenta do mal. Exemplo de novelas, de alguns desenhos animados, filmes e etc. Nós precisamos estar bem alerta, porque a palavra de Deus é bem taxativa. Nós precisamos nos orientar pela palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Se o nosso coração está cheio de Deus, das coisas de Deus, do Espírito Santo, é de Deus, do Espírito Santo que iremos falar. Mas se a nossa vida está cheia de orientações, de programas pervertidos, programações que não é lícito para um crente assistir, então é complicado. É bom que nós possamos avaliar cada item. Esse livro, o primeiro livro que você escreveu, ele também pode ser utilizado em outras áreas, como filosofia, psicologia. Nos fale um pouco a respeito dessa abrangência. Exatamente. O livro ele procura abordar todas as questões que envolvem a humanidade. Tecnologia, ciência, capitalismo, sistema religioso, sistema educacional, esporte, fanatismo, indústria da prostituição, adultério e assim sucessivamente. Nós vamos descobrir como esse sistema se organiza e como ele trabalha por meio destas ferramentas. Então nós vamos saber mensurar se estamos inseridos em algum destes processos ou se nós não estamos. E se estamos, é bom que nós saiamos de lá, porque a Bíblia deixa bem claro, sai do meio dela. Apocalipse 17, a Bíblia fala de uma Babilônia, de uma meretriz que manipula, que embriaga a humanidade. Então, o que a Bíblia chama de Babilônia, eu chamo de sistema, é a mesma coisa. É um comando do mal centralizado em culturas, em segmentos da sociedade, tentando destruir a humanidade. Satanás trabalha com dois propósitos. O primeiro propósito é o exercício do poder e adoração a ele próprio, e ele transmite esse desejo para muitas pessoas. E o segundo propósito é afastar as criaturas do Criador. Ele fez isso com 33%. Ele tentou tomar o trono de Deus para exercer o primeiro propósito. O segundo propósito, ele afastou as criaturas de Deus, que eram os anjos. E ele trabalha agora por meio das ferramentas para colocar essa cultura decadente também na vida dos seres humanos. Já temos aí em mãos o sonho de mais um livro e o seu lançamento. Nos fale um pouco o tema deste próximo livro e a sinopse dele, o que nós podemos encontrar no contexto e qual a mensagem que ele vai, com certeza, abençoar milhares de vidas. Exatamente, é o segundo livro que vai ser lançado em breve, Os Segredos do Homem Invisível, onde possibilita você se conhecer melhor. Eu diria que nós nos conhecemos 20%, mas esse livro nos possibilita nos conhecer melhor. Um livro que aborda questões antropológicas, psicologia, filosofia cristã e etc. Quando nós analisamos a criação, no primeiro e no segundo dia, Deus criou as coisas de cima. No terceiro dia, Deus criou as coisas de baixo. No quarto dia, Deus cria as coisas de cima. No quinto dia, Deus cria as coisas de baixo. E no sexto dia, ele faz o homem. Ele faz aquele objeto inanimado, usa ingredientes da matéria, amassa aquele barro, faz o homem. E de dentro dele, ele coloca o espírito de vida, o pneuma, aquilo que deu vida ao corpo. E o contato do espírito com a carne surge um terceiro elemento chamado alma. Então esse é o homem invisível, a questão espiritual do homem é o homem invisível. Então o homem é composto por corpo, alma e espírito. Isso o homem é afastado de Deus. Mas o homem restaurado ao estado original, como era Adão, ele passa a ser espírito, alma e corpo.
Você pode conferir em 1 Tessalonicenses 5:23. E o espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, ele estabelece um padrão de conduta perfeito para o homem. E aquele homem era feliz e era visitado por Deus todos os dias. Mas no dia que ele pecou, que abriu uma das portas da alma, que o livro trata das 5 portas da alma, e ele abriu portas da alma e ele pecou contra Deus, ele se afastou de Deus. E Deus desce na viração do dia à procura de Adão. Alguém pode ignorar, disse, mas Deus não é onisciente? Como é que ele está à procura de um homem? Pois é, Deus estava à procura de um verdadeiro adorador. Deus estava à procura de um homem que ele havia estabelecido um padrão de conduta perfeito. Ele não estava à procura de um homem desprovido de roupas espirituais. Ele estava à procura de um homem que tinha comunhão relacional com ele. Um homem que ele fez para adorar a Deus. E ele não encontrou aquela característica mais. Maravilha. Quando é que vamos ter em nossas mãos este exemplar, o exemplar desta, com certeza, bela literatura? Possivelmente no mês de agosto, agora de 2015, nós teremos essa literatura que certamente vai impactar vidas. Entendeu? É um livro com bastante teologia, com bastante conteúdo bíblico e que vai nos possibilitar grandezas espirituais, tudo para a glória do nome do Senhor. Deus está fazendo coisas maravilhosas em torno destas literaturas. A Bíblia diz que nós não devemos nos gloriar, mas se alguém quiser que se glorie no Senhor. Então eu atribuo a Deus tudo isso, todo esse sucesso, toda esta bênção, aos pastores que estão adquirindo, aos irmãos, às pessoas em geral. Qual a palavra que você daria aos nossos telespectadores para que possam realmente serem motivados a adquirir esses 2 exemplares? O primeiro livro é A Hierarquia do Mal e o Sistema. E o segundo? Os Segredos do Homem Invisível. O Segredo do Homem Invisível. O Segredo do Homem Invisível ainda vai ser lançado. Qual seria a palavra que você libera para o coração do nosso telespectador? Procurar mudar os nossos conceitos. Vamos voltar-se para Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz claramente, se nós ressuscitamos com Cristo, vamos buscar as coisas lá do alto, de cima. Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas automaticamente, porque Deus ele está enxergando as nossas necessidades. Ele fez isso com Adão. Quando fez Adão, Adão não tinha uma esposa, mas Adão continuava íntegro e puro, obediente a Deus. E Deus enxergou a necessidade de Adão em ter uma esposa e providenciou uma esposa para Adão. Então ele buscou primeiro a Deus e Deus providenciou para encher as suas necessidades. Maravilha. Pastor Arimateia, deixa eu pegar aqui na sua mão. Parabéns, Deus te abençoe de uma maneira poderosa. Sua agenda está aberta para convites, para liberar a palavra de Deus de acordo com os assuntos ou com as temáticas deste livro, não é certo? Exatamente. Então é isso, está aí na sua telinha o número do celular, está aí o e-mail, está aí o Facebook. Se eu fosse você, entraria em contato e receberia na sua igreja, na sua congregação, esse homem de Deus para liberar esta palavra de bênção, palavra profética que vai edificar o corpo de Cristo aqui na face da terra. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te use de uma maneira poderosa e multidões de vidas possam entregar o seu coração ao Senhor Jesus.